Oi, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui para falar com você a respeito do ciclo circadiano, o segredo do ciclo circadiano. Primeira coisa, quero saber de vocês, sabem o que é o ciclo circadiano? Por que que ele é tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia? É uma perguntinha assim que talvez você não saiba o que é, talvez você não conheça o ciclo circadiano, mas deveria conhecer e é por isso que eu tô fazendo essa live hoje. O ciclo circadiano, ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, vou começar contando uma história para vocês. Em 2017, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel. Eles descobriram que dentro do nosso cérebro tem um lugarzinho que tem alguns genes. E esses genes se chamam genes clock, que é clock de relógio. E eles ganharam o Prêmio Nobel porque eles descobriram isso. O ciclo circadiano tem a ver com esses genes. Depois de mais pesquisas e mais estudos, foi descoberto que existem esses genes clock no nosso fígado também. Ele também está lá no fígado. Então, o que acontece? Esses genes que estão no nosso cérebro e no nosso fígado é como se fosse um reloginho. Então, sendo assim, os genes clock e o ciclo circadiano são o nosso relógio biológico. E eu vou explicar mais detalhadamente agora para vocês, tá? O ciclo circadiano, ele é ciclo circadiano. O circa significa acerca de ano, dia. Então é esse ciclo que a gente vive no dia todo. É o ciclo de 24 horas do nosso dia, tá? É esse ciclo que regula as nossas funções fisiológicas. E quais são essas funções que o ciclo circadiano regula? Nosso sono, o nosso despertar, a nossa fome, a temperatura do nosso corpo, a pressão arterial, tudo isso está envolvido com o ciclo circadiano, tá bom? São os processos fisiológicos que o nosso corpo passa ao longo do dia, tá? E aí o que acontece? Influencia também o nosso metabolismo, tá? Então ele mexe com hormônios. A gente precisa ter um ciclo circadiano regular para que os nossos hormônios funcionem certinho. E se a gente fala de hormônios, a gente está falando também de emagrecimento, de todas as funções fisiológicas que o nosso corpo precisa passar. Então, vamos lá. Uma pessoa que tem um ciclo circadiano funcionando certinho, como que vai funcionar o dia dela? Ela vai acordar e ela vai ter uma liberação de cortisol, que é um hormônio que é dito como hormônio do estresse. Mas ele não aparece no nosso corpo só quando a gente está estressado. Ele também surge no nosso corpo quando a gente desperta, quando a gente acorda. Pra quê? Pra que a gente fica mais ativo e mais ativa ao longo do dia. Depois do cortisol, qual é o outro hormônio que está intimamente ligado com o ciclo circadiano? A grelina, que ela é o hormônio que vai estimular a fome. Então ele vai sinalizar que você está com fome através desse hormônio e aí você vai se alimentar. Depois que você comeu, você tem a liberação da leptina, que é um hormônio que vai dizer assim, ó, agora já chega, você não está mais com fome, você já comeu, já está satisfeita. Depois desses hormônios, a gente tem a insulina. Quando a gente acaba de comer, o que acontece? A gente tem uma liberação de insulina. A insulina, ela vai levar os nutrientes, a glicose do que a gente comeu pelo sangue. Então ela vai levar tudo que a gente consumiu
para os lugares certos, para gerar energia, para a gente ter uma vida funcionando certinho. Se esses hormônios não estão funcionando bem, você vai sentir mais fome, você não vai ter esse sinal de saciedade, então vai estar sempre com fome, vai estar sempre querendo comer mais. E se você não tem insulina circulando da forma correta, você pode ter problemas como a diabetes e também sentir muito cansaço, dor no corpo, entre outras coisas. E um outro hormônio também que é regulado pelo ciclo circadiano é a melatonina. A melatonina é o hormônio que começa a ser produzido ao entardecer para que a gente sinta sono, para que nós possamos dormir. Então, todos esses hormônios, se o nosso ciclo circadiano ele não tiver bem ajustado e bem regulado, o que acontece? A gente vai ter todo o nosso sistema metabólico bagunçado. E quando o nosso sistema metabólico está bagunçado, podem aparecer doenças também. Alguns distúrbios metabólicos, dificuldade para emagrecer, entre outros problemas, tá? Distúrbios alimentares, porque ou você não sente fome e não consegue comer nada, ou você sente muita fome e não consegue parar de comer, tá? Também gera muito estresse e tem um porém um pouco mais sério. Pessoas que não têm o ciclo circadiano regulado, elas têm uma predisposição a ter distúrbios psiquiátricos. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso ciclo circadiano regular, tá? Alguém aqui já ouviu falar do jet lag? Jet lag é quando, por exemplo, você vai viajar para um lugar muito longe e aí você passa por fusos horários diferentes e aí o seu corpo ele fica meio bagunçado. Então, você vai para um lugar, você sai daqui do Brasil, tá de dia, e você vai para um outro país e tá de noite, quando você chega lá e a viagem foi curta. O seu corpo, o seu sistema, o seu ciclo circadiano vai ficar totalmente bagunçado. Então, isso se chama jet lag. Só que isso também acontece com a gente que não vai viajar. Um exemplo disso é quando você não tem uma noite de sono correta, quando você não tem contato com a luz solar, quando você também come em horários diferentes. Então, o que acontece muito com a gente? Às vezes, durante a semana, a gente come certinho, sempre no mesmo horário. Chega no final de semana, a gente acorda mais tarde, toma café mais tarde, almoça mais tarde. Isso causa um jet lag alimentar, que é bem diferente de falar, é muito difícil de ouvir falar sobre isso, mas ele existe também, tá? E então, como o tema da live é o segredo do ciclo circadiano, qual é o segredo do ciclo? É uma palavrinha só: rotina. Por que isso? Nosso ciclo circadiano é o ciclo que o nosso metabolismo, o nosso corpo passa ao longo das 24 horas. Então, o que a gente precisa para ter mais saúde, para ter mais disposição, para ter o nosso sistema metabólico funcionando corretamente? É ter rotina. Tentar acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, tentar se alimentar no mesmo horário, se exercitar no mesmo horário. Não precisa ser a mesma comida todo dia, não precisa ser o mesmo exercício todo dia. Mas se você conseguir manter a constância, conseguir manter os seus horários, o seu ciclo circadiano vai funcionar melhor e você vai conseguir ter mais saúde, porque assim o seu corpo entende o horário que é para fazer cada coisa. Uma outra coisa interessante, o nosso corpo, ele adora rotina. A rotina, o que acontece com a gente quando a gente tem uma rotina fixa? O nosso cérebro gasta menos energia, ele não precisa se esforçar tanto para trabalhar. Então, se o nosso cérebro entende que 7 horas da manhã é o horário de acordar, 10 horas da noite é o horário de dormir, meio-dia é o horário de almoçar, 7 horas da noite é o horário de jantar. Se você tem essa rotina, o seu cérebro economiza energia e o seu corpo sabe a hora de liberar os hormônios, a hora de tirar os hormônios de campo e que o nosso sistema metabólico funcione corretamente.
Tem um livro que é bem interessante, que chama Mude os Seus Horários, Mude a Sua Vida. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o ciclo circadiano e como ele pode ajudar a gente a emagrecer, a ter uma vida mais saudável, evitar certos tipos de doença, entre outras coisas. E lá é tão interessante que até mesmo o horário para fazer cocô deveria ser o mesmo horário. O nosso corpo, ele entende os nossos horários, ele entende a nossa rotina. Se a gente faz coisas diferentes, dias diferentes, ele fica meio perdido. Dentro do ciclo circadiano normal, nós temos uma liberação de cortisol por volta das 5:30 da manhã até as 7 da manhã, que seria o horário que nós deveríamos acordar, tá? Nesse horário, o aumento do cortisol é grande, então a gente sente disposição. Claro, quando o ciclo circadiano está correto, então você dormiu bem, você teve uma noite de repouso bem tranquilo, então você acorda, liberação de cortisol. Depois disso, nós temos um pico de energia até por volta do meio-dia, um pico de energia maior. Meio-dia é o horário em que o sol está no pico. Então, dentro desse livro do Mude os Seus Horários, Mude a Sua Vida, deveria ser o horário que nós deveríamos nos alimentar e deveria ser a maior refeição do dia. Ao longo da tarde, a gente vai ter a liberação de outros hormônios, antes do almoço a grelina, depois do almoço a leptina e logo depois a insulina também. À noite, a gente tem uma pausa do nosso sistema peristáltico. Então, o nosso intestino, ele vai ficar em stand-by, ele vai descansar. Então, a gente deixa esse sistema do nosso intestino, ele começa a trabalhar pela manhã e ele para de trabalhar à tarde. Então, pela manhã seria o horário que a gente deveria fazer cocô, que é o horário da limpeza do nosso corpo. Então, dentro do ciclo circadiano, nós deveríamos ter horários para tudo. E tem alguns horários que são mais saudáveis para determinadas coisas. E é muito interessante estudar sobre o ciclo circadiano, principalmente porque ele é pouco divulgado. Deveria ser dito muito mais, porque tem muitas pessoas que têm insônia porque não toma sol. O que acontece? Se você acordar e você não for até a luz do sol, o seu corpo ele não entende que você acordou ainda, ele não entende que é dia. Sabe aquelas pessoas que ficam o dia todo dentro do quarto fechado com as luzes apagadas? Ele pode acordar às 6 horas da manhã. Se ele não tiver a claridade da luz do sol, o nosso genes clock, que está lá dentro do nosso cérebro, ele não consegue visualizar esse amanhecer. Então ele ainda continua produzindo a melatonina e a pessoa continua com um nível de sonolência. Então, se você quer melhorar suas noites de sono, acorde, a primeira coisa que faça, saia da sua casa, saia pela porta do fundo, olhe para o céu, receba a luz solar nesse momento, porque vai te ajudar a despertar e vai te mostrar o horário da produção do cortisol e depois, quando escurecer, o horário da produção da melatonina. Uma outra dica também é quando você for dormir, quando estiver escurecendo, começar a desligar um pouco as lâmpadas, deixar um ambiente mais tranquilo, evitar de ficar muito tempo no celular, vai ajudar também a melhorar a sua noite de sono. E se você puder, tentar manter as refeições, o almoço, o jantar, o café da manhã, mais ou menos no mesmo horário. Isso também vai ajudar muito, porque lembra, tem o genes clock lá no fígado. Então ele vai conseguir também ajudar o ciclo circadiano a funcionar certinho. Então, realmente, o segredo do ciclo circadiano, para que você tenha o metabolismo funcionando corretamente, os sistemas fisiológicos funcionando corretamente, é ter rotina. E uma boa notícia, uma semana só, você fazendo essas rotinas, você se organizando, o seu corpo já volta a ter um ciclo circadiano mais correto,
mais redondinho. Ele vai funcionar certinho em apenas uma semana. Então, se você quer saber dos efeitos do ciclo circadiano, tenta pelo menos por uma semana e dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tentar se alimentar nos mesmos horários e você vai ver a transformação no seu corpo de energia, de sono na hora certa, de energia na hora certa, de eliminação das fezes e da urina na hora certa e também menos fome, mais saciedade, os seus hormônios vão estar funcionando certinho. E pessoal, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. A live foi um pouquinho mais curta, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram depois, se não conseguiram ver a live completa, ela vai estar salva no meu canal do YouTube, o Leve Vida. Então vocês podem ir lá e assistir completo esse vídeo. Vou deixar algumas orientações também na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber mais. Muito obrigada para quem ficou até o fim. Um beijo e até terça que vem. Tchau!